Boa noite a todos. Estamos retornando ao nosso estudo sobre as profecias que se encontram nas histórias da Bíblia. Hoje nós estudaremos uma história relatada e contada por Jesus. É, é uma parábola, a parábola dos trabalhadores ou a parábola dos obreiros da hora undécima. É uma parábola muito conhecida e creio que para a maioria de vocês não foi apresentado um viés profético para essa parábola. Então, hoje nós veremos em que ela consiste, qual a mensagem que Cristo queria transmitir para os ouvintes e para nós, e quais são os significados dos símbolos, né? Que são já conhecidos de todos que ouviram essa palavra, ok? Então, nós vamos sempre à luz da palavra de Deus, fazendo as conexões, extraindo conselhos de Ellen White a respeito de como interpretar as palavras de Cristo e principalmente do próprio texto da parábola, né, nós vamos encaminhar para uma interpretação com cunho profético. E para isso nós vamos pedir a presença do Espírito Santo. O irmão Tarso vai orar por nós. Oremos. Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos, utilizando as nossas mídias sociais para esse estudo maravilhoso aí, que será ministrado pelo Johan, que eu vim solicitar a presença do Espírito Santo para que possa iluminá-lo, não só a ele, mas ministrando os ensinos, como também cada um de nós, iluminando nossa mente, abrindo nossos corações para compreender esse estudo maravilhoso que podemos até divulgar para os nossos irmãos que não conhecem ainda a palavra. Eu te Amém. agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Tarso. Muito bem. Então, nós vamos de adiante com nossa ilustração. Essa ilustração é apenas para a gente lembrar que há uma vinha, né, cujo dono sentiu a necessidade de fazer uma colheita. Então, ele chamou obreiros para trabalhar nessa colheita, né, no campo, e nós entenderemos em que consistiram esses chamados e do que se trata de fato essa parábola. Mas vamos iniciar com um texto bíblico também conhecido, que se encontra em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 24, e que diz: Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. Ok? Então, como eu disse, tradicionalmente essa parábola é conhecida como a parábola da graça, onde a ênfase é dada num dos últimos versículos, que diz respeito de que os últimos receberão primeiro, né? E os primeiros que foram chamados receberão por último. Todos receberão, né? A graça de Deus é para todos. Porém, há uma diferença daqueles que trabalham menos no campo. Então, a graça é acessível para todos e todos alcançarão a vida eterna, os que são considerados obreiros e trabalhadores na vinha do Senhor, ok? Esse é o resumo, né, a essência da interpretação tradicional dessa parábola. Porém, a gente vai apresentar uma que não é muito comum para vocês, e por isso o conselho, né? Sejam como os bereanos, leiam, estudem, analisem, confirmem em oração e depois compartilhem se tocou o seu coração dessa maneira. Então, vamos examinar os textos e vamos reter o que é bom a respeito desta parábola. Então, vamos ler ela de início ao fim para a gente ter uma ideia do que a gente vai falar, tá bom? Como sempre, né? Nos detalhes se encontram as preciosas informações e verdades que Deus quer transmitir para cada um de nós. O texto diz da parábola, Mateus 20, versículos 1 a 8. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro, em algumas versões é denário, né? Está com uma linguagem mais atualizada. A um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça.
e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos assalariou. Dize-lhes ele: Ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos, né, ou derradeiros, até aos primeiros. Então, é notória a repetição, né, de um chamado a diferentes grupos de obreiros e trabalhadores. É, por regra geral, a gente entende de que aqueles que forem entregar seu coração a Cristo antes da sua segunda vinda também receberão a vida eterna, assim como aqueles que já nasceram numa igreja e praticam a fé há muito tempo. É, não há diferença quem chega nos 45 do segundo tempo da história, né, no final do tempo de graça, ou aquele que tem décadas de igreja. Então, nessa perspectiva, essa é a interpretação mais comum que a gente dá, ok? Mas vocês mais do que nunca sabem, né, pelos estudos que a gente faz, de que cada detalhe da palavra de Deus tem um significado especial. E ainda mais se nós estamos falando das palavras de Cristo, o Deus encarnado, quando esteve aqui conosco, ele não deu nenhum detalhe ali em vão, ou que passasse desapercebido, ou que nós poderíamos descartar do sentido completo da palavra, ok? Então, há um texto de Ellen White que vai nos direcionar nesse sentido. Ela diz assim: Cristo é a verdade. Suas palavras são verdade e têm significação mais profunda do que superficialmente aparentam. Todos os ensinos de Cristo têm um valor superior à sua aparência despretensiosa. Mentes vivificadas pelo Espírito Santo discernirão a preciosidade dessas palavras. Discernirão as preciosas gemas da verdade, embora sejam tesouros encobertos. Então percebam que precisamos escavar, cavar para encontrarmos o tesouro. Há necessidade de descartarmos a superficialidade. Nós não podemos ficar no que é apenas uma interpretação de uma leitura rápida, ok? E creio que vocês sabem muito bem, se a gente pegasse como exemplo apenas, né? Quantas lições diferentes você já aprendeu da parábola do filho pródigo, por exemplo? Quantos sermões maravilhosos você ouviu? A parábola do semeador. Quantas lições e sermões a respeito dessa parábola, tão, com significado tão maravilhoso e profundo. E se nós formos falar, então, da parábola das 10 virgens, né? A cada dia que a gente estuda, a gente encontra mais significados, e inclusive para o nosso tempo. É isso que a gente quer fazer com esta parábola, tá bom? Então, quem sabe seja ter um chamado para, no futuro, se a gente tiver oportunidade, estudarmos as parábolas de Jesus, né? E ali vem um conselho, né? Tem acessível para todos vocês. Existe um livro de Ellen White intitulado Parábolas de Jesus, né? Ok? Então, vamos adiante. João 11:9 diz: Respondendo Jesus, não tem o dia 12 horas? Quem caminha de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Então, para quem lê de forma rápida e correndo, pode até pensar que Jesus está falando algo óbvio. Jesus está dizendo, olha, a metade de um dia de 24 horas é composto por 12 horas, e a parte que o sol ilumina o dia, obviamente a pessoa não vai tropeçar, né? Mas o que a gente vai extrair daqui, que é, na verdade, uma observação
de como as pessoas do tempo de Cristo mediam o tempo, né? As horas durante a parte clara do dia, né? Que na criação do mundo foi dividido como a manhã e a tarde. A manhã é a parte clara e a tarde é a parte escura. E foi a manhã, foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E foi a tarde e a manhã do dia segundo até o sétimo dia, certo? Então, o que que nós entendemos e vamos a ir passo a passo. Então, eu queria que você prestasse bem atenção, porque é igual uma escadinha. Vamos construindo a interpretação juntos, passo a passo. O que Jesus está dizendo é: olha, o dia com claridade, para que ninguém possa tropeçar, tem 12 horas. E de fato, é claro que a gente não vai forçar a barra e dizer, olha, mas isso no Polo Norte não é assim, né? Na Antártica não é assim. Em regiões próximas à linha do Equador, a parte clara dura 12 horas e a parte escura dura 12 horas. Então, né, com essa perspectiva, né, não colocando questões relativas à localidade geográfica, a partir do momento em que sai o sol, até o momento que ele se põe, existem 12 horas. A ciência confirma isso, né? Para quem, como eu disse, está perto da linha do Equador. Ok? Então, esse reloginho aqui, na verdade, que é muito comum para nós, né? 12, 3 horas, 6 horas, 9 horas, e a gente volta para. Então, esse 12 equivale à contagem zero. E a gente sabe que a gente não escreve zero no relógio por uma questão de bom senso, né? E convenção. Então, a primeira hora começa a ser marcada aqui, a segunda, a terceira, até fecharmos as 12 horas, ok? Então, esse é um dia simbólico que Jesus está nos indicando para referenciarmos os chamados do pai, né, do dono da vinha, aos obreiros, aos trabalhadores da vinha, ok? Então, já fui comentando algo disso. O sol sai por volta, né, para a gente ser bem didático, das 6 horas da manhã, ok? E isso é em regiões, quem está no Brasil no verão sai um pouquinho antes, quando não é o verão sai um pouquinho depois, mas enfim, 6 horas é uma boa referência. E quando você vai para o texto bíblico, você vai perceber que a hora terceira dessas 12 equivale a 3 horas depois das 6 da manhã, o que seria 9 antes meridium, né? A hora sexta equivale a meio-dia, nosso meio ou tradicional meio-dia. A hora nona, 3 horas depois das 12 horas, nós temos as 15 horas. E fechando o ciclo de 12 horas de claridade do Sol, o Sol se põe 3 horas depois da hora nona, na hora 12ª, inicia-se a escuridão por volta das 18 horas, ok? Então, o sol é que define a claridade e o fato das pessoas não tropeçarem na simbologia que Cristo está usando aqui, tá bom? Então, simples assim, esta é a nossa referência para nós situarmos os chamados de grupos de obreiros, de trabalhadores, em horários diferentes. É nos detalhes, como eu disse, que estamos construindo a interpretação. Então, se o dia tem um início e tem um fim, Jesus está querendo dizer algo, ou seja, a obra na sua vinha vai ter um início e vai ter um fim. Vai haver um momento onde os assalariados não serão mais contratados e a colheita será feita. Embora com poucos ceifeiros, a colheita será terminada pela ação e obra do Espírito Santo, ok? Então estamos falando dessa questão. Haverá um momento em dia onde a porta da graça se fechará e não haverá mais necessidade de obreiros nem de conversões daqueles que já foram joio e se tornarão trigo, ok? Então, essa parte creio que ficou claro. Não deixe de anotar as suas perguntas, caso você tenha elas, para a gente responder após a gravação do nosso estudo, ok? Então, vamos agora, pouco a pouco, recapitular o que nós lemos dessa mesma parábola. Mateus 21:2 diz o seguinte: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha.
Já vamos adiantando um pouco, né? O pai, perdão, nesse caso, um homem, o dono da vinha, representa a Deus, né? Esse pai de família. E ele vai contratar quem? Missionários, obreiros para trabalhar na sua vinha. Nós vamos entender melhor o que que é a vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Então, este é o primeiro grupo. Em que momento ele saiu? Assim que o sol ia sair. Saiu de madrugada. Quando se iniciava na convenção da história, né, da parábola, o momento é da primeira contratação, o primeiro momento onde os trabalhadores estavam na praça, ok? Então, este é o grupo com o qual é definido um acordo, um denário, um dinheiro por dia, ok? Então, se nós dissemos que a parte clara do dia começa às 6 horas, né, como referência, então foi neste momento que o primeiro grupo foi contratado. Deus, o Pai, fez acordo com o primeiro grupo para trabalhar na sua vinha, ok? Vamos adiante. Versículo 3 e 4. E, ou seja, ele vai fazer algo depois de ter chamado o primeiro grupo, assim que o sol nasceu. E, saindo perto da hora terceira, 3 horas depois, né? Viu outros que estavam ociosos na praça. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. Percebam, estavam ociosos também, eles são enviados para a vinha, mas não há um combinado, não há um contrato, não há uma aliança, não há um acordo. É apenas dito: vocês receberão o que for justo, ok? Então, esses detalhes já vamos trazer daqui a pouco, quando nós de fato formos interpretar a parábola. Então, apenas para ficar bem didático sempre, na hora terceira, né, aqui foi a madrugada, na hora zero, entre aspas, Deus chamou, o Pai chamou um primeiro grupo. Na hora terceira, já no nosso horário equivalente, né, às 9 horas da manhã, o Pai chamou um segundo grupo, ok? Para trabalhar na vinha. Mateus 25. E saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Não há uma intenção de Cristo dar os detalhes, mas ele menciona que esses dois grupos não têm contrato, não lhes é dito de que eles vão trabalhar e receber de acordo com o que for justo. Ele disse apenas: há dois grupos, na hora sexta e nona, e ele faz o mesmo, ok? Então, na hora sexta, meio-dia, 3 horas depois das 9 da manhã, e na hora nona, 3 horas depois das 12 horas, às 15 horas, o pai faz o mesmo chamado. Então, percebam, nessa questão dos chamados, a gente já vai lançando aqui uns insights. Parece que faltam trabalhadores para terminar o trabalho na vinha. Então, há necessidade de chamar mais ou outros grupos, ok? Na perspectiva cronológica de terminar o trabalho na vinha, ok? Essa questão é muito importante para vocês conectarem com o que será apresentado na interpretação. Vamos adiante. E aqui tem o destaque, né? Não sei se vocês perceberam, o título da parábola é Os Trabalhadores, os Obreiros da Hora Undécima. Por quê? Esse grupo é especial. E saindo perto da hora undécima, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhes: Por que estáis ociosos todo dia? O que vai ocorrer então? Só para a gente localizar na linha do tempo, depois da hora nona, diferentemente dos períodos anteriores de 3 horas, agora o pai chama após 2 horas. Chama por volta das 18 horas, né, perdão, das 17 horas, uma hora antes, entre aspas, né, do dia terminar, chama um grupo especial, o grupo dos trabalhadores da hora undécima.
tá bom? Então, primeiro grupo na hora zero, segundo grupo na hora terceira, terceiro na hora sexta, quarto na hora nona e quinto grupo na hora undécima. Por que eles são especiais? Disseram-lhes eles, porque ninguém nos assalariou, eles estavam ociosos, né? Essa é a resposta deles. Disse-lhes, ele, ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. Novamente se traz um contexto, uma parábola, perdão, palavra anterior do próprio pai, recebereis o que é justo, tá? Em relação ao primeiro grupo ao segundo grupo da hora terceira. Então, quais são os chamados que ocorrem? 1, 2, 3, 4 e 5. Existem 5 chamados realizados pelo pai de família, pelo dono da vinha. Versículo 8. E aproximando-se a noite, o próprio texto está nos levando à questão que estamos interpretando de maneira correta, certo? O dia está acabando, a hora escura está terminando, o trabalho da vinha está para terminar. Então diz o senhor da vinha ao seu mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o jornal, começando pelos últimos até aos primeiros, ok? Então, o que Ellen White vai nos dizer no livro Parábolas de Jesus? O procedimento do pai de família com os trabalhadores em sua vinha representa o de Deus com a família humana. Então, quem seria o campo, se não seria o coração dos seres humanos, que precisam receber algo, né? Para eles se tornarem parte da colheita, parte do fruto que está sendo colhido pelo Pai. Então, aqui, esse Pai representa a Deus, ok? Então, o que nós estamos apresentando aqui é um dia, eu vou voltar aqui só para a gente lembrar, estamos mostrando um dia é, simbólico, ou um dia parabólico, né, de 12 horas, ok? Que vai representar 5 grupos de obreiros e trabalhadores que são chamados para cumprir uma missão de levar o evangelho adiante, ok? Então, se esses grupos são chamados por Deus, eles acreditam em Deus, eles deixam de ser ociosos, Deus dá um sentido para a existência, né, como missão para esses grupos, e esses grupos são religiosos, porque eles têm uma missão na vinha, tá bom? Então, essas questões são muito importantes para a gente identificar esses grupos. Há um momento onde, pouco antes do dia findar, a graça se fecha e em poucas horas, nesse caso aqui, 1 hora, a vinha, o trabalho na vinha é terminado, termina o dia e o que significa que o trabalho na vinha terminou? Que Jesus poderá voltar, porque todos os trabalhadores cumpriram com o seu dever, com o seu papel, ok? Então, a partir desse momento, e a gente poderia parafrasear Apocalipse 22:11, né? Quem for justo, pratique a justiça mais ainda, e quem for injusto, continue sendo ímpio ou praticando a impiedade, tá? Então, por isso que a gente mostrou bem no passo a passo o relógio cronológico do dia que representa a história de grupos religiosos chamados por Deus, o Pai da vinha, tá bom? Então, o que define o início da iluminação desse período histórico para nós identificarmos esses grupos? O período, se a gente pudesse de novo parafrasear, né? Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ilumina para o meu caminho. Então é a palavra de Deus que dá luz e inicia a claridade do dia para que nenhum dos seus obreiros tropece. Então, para qual dos grupos foi dado a palavra de Deus? A palavra de Deus chegou com Moisés, um membro do povo de Israel, tá bom? Então, antes da gente começar a interpretar, a identificar cada um desses grupos, esses obreiros, vamos ainda dizer que
Há um detalhe interessante no aspecto de que há 5 movimentos, tá? 5 movimentos, 4 intervalos, da hora do 0 até 3, 3 a sexta, do segundo intervalo, 6 a nona, segundo intervalo, 9 a undécima e undécima até duodécima, ok? Apenas existe um salário. Quem trabalhasse 12 horas, quem trabalhasse 9, 6 ou 1 hora, receberia o mesmo salário, tá bom? E interessante é que os últimos o recebem primeiro e recebem o mesmo. Então aí entra a soberania divina, entra a soberania de Deus, que decide como pagar e em que momento pagar. Porém, a gente tem a certeza de que ele foi justo. Ele pagou aos que chamou primeiro, conforme o combinado, e pagou para os demais o que foi justo, ok? Embora houvesse uma suposta reclamação do primeiro grupo, tá? Então, se a gente pudesse fazer um rápido comentário aqui, abrindo um parênteses, utilizando a simbologia da parábola do semeador, por exemplo, a gente vai trazer alguns dos elementos, né? A semente é a palavra de Deus, né? Que vai gerar frutos. O semeador é todo aquele que anuncia o evangelho, tá? Então, os diferentes tipos de solos vão representar diferentes tipos de corações das pessoas, das mentes das pessoas que vão receber com abertura, vão ter problemas, vão vir as aves do céu que para comer essa semente que representa Satanás e seus anjos, vão trazer dificuldades, vão trazer provações. O calor do sol, né, vai não vai permitir que a semente cresça. Os espinhos são pessoas que ouviram, entenderam a, o evangelho, a semente começa a dar fruto, mas não cria raízes, não se aprofunda, não tem um comprometimento, né? Então, o solo fértil representa um coração aberto, honesto, e posteriormente se fala de uma colheita. Então, essa simbologia é um pouco parecida com os poucos elementos que aparecem na parábola dos obreiros da hora undécima, tá bom? Então, nesse sentido, para a gente não errar, porque o texto nos sugere dessa maneira, né? E Ellen White diz: quem é o dono da vinha, quem é o pai da família? É Deus. A forma como Deus reage, né, nessa parábola é equivalente a como Deus reage com a humanidade. Então, conectando a parábola do semeador com a parábola dos obreiros da undécima, o que é a vinha? É um lugar onde o pai não trabalha de forma direta, mas trabalha através dos seus missionários, através dos seus empregados. Então, representa o local onde o evangelho será pregado, levado. Então, representa o quê? O mundo, o campo, tá bom? Levar a mensagem a esse mundo é a colheita a ser realizada. O salário. Qual é o salário para todos os missionários e obreiros que trabalharem pouco ou mais ou muito, né? Será o mesmo, a vida eterna, tá bom? Então, nessa perspectiva que a gente está construindo, o que representam os trabalhadores? Movimentos religiosos de homens que foram chamados por Deus, não fazia sentido, né, da família, no grupo étnico que eles pertenciam, e eles passaram a ter um sentido em função da missão que foi dada por Deus para deixarem a ociosidade anterior antes de receberem um chamado, ok? Isso também é importante. Então, são grupos religiosos. Outro detalhe, né? Isso também é bíblico, né? Quando Jesus contou, por exemplo, os sinais de Mateus 24, Ellen White diz de que os discípulos não poderiam assimilar todas as verdades que estavam ali contidas se Jesus falasse de forma mais detalhada, né? Então, a verdade não pode ser assimilada da maneira, se Deus apresentasse toda a verdade de uma única vez, nós seres humanos não conseguiríamos assimilar, colocar em prática e entender essa verdade. Por isso que a verdade é gradual, né? Primeiro foi dado o Antigo Testamento, profetas menores, tudo apontado para Jesus. Jesus veio, cumpriu,
ele foi embora, derramou o Espírito Santo, vieram os apóstolos, as epístolas, e hoje nós estamos aqui como herança de uma igreja protestante, né, tradicional, reconhecendo toda essa jornada de grupos religiosos que foram chamados em diferentes momentos da história, tá bom? Então percebam que nesse comentário que eu fiz, né, trazendo desde Abraão, um homem que foi chamado para ser o pai de uma nação, né, que depois seria através das 12 tribos de Jacó o povo de Israel, até o nosso grupo, né, atual, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quantos grupos foram chamados, né? E nós vimos isso nas histórias, nos estudos passados, nos estudos de Daniel e Apocalipse, né? Deus chama grupos quando eles deixam de darem frutos, então chama outros e assim por diante, tá? Então, a palavra de Deus é tem infinito poder e infinito conhecimento e infinita sabedoria. Nós não poderíamos esgotar tudo de uma única vez e Deus não deu toda a verdade completa e plena para os judeus. Deus foi, na medida em que eles ganharam conhecimento e prática, Deus foi enviando mais clareza a respeito da interpretação em função do derramamento do seu Espírito Santo, tá bom? Então, apenas para recapitular de novo, há aspectos muito interessantes aqui. Ele vai chamar 5 grupos, ele apenas contrata, né, o primeiro grupo com um salário. Cada um dos 3 primeiros grupos detém um prazo de 3 horas, cada um. Os últimos 2 grupos, não existe esse prazo de 3 horas, tá? O último trabalha apenas 1 hora, ok? Então, os demais grupos, exceto o primeiro, recebem o que é justo, e ao final do dia, todos recebem o mesmo salário. Os últimos trabalham apenas 1 hora, mas recebem esse salário primeiro, antes dos que foram contratados primeiro, ok? Então, vamos agora para interpretar a parábola. Porque o reino dos céus é semelhante ao homem, pai de família, que saiu de madrugada e a assalariar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. Quem dá início, como eu disse, né, ao dia é o povo que recebe a palavra de Deus. Através de Moisés, a palavra ficou escrita. Antes do povo de Israel, existia a palavra de Deus? Sim, não era escrita, era contada a Adão e a todos os seus descendentes. Mas Deus, por soberania, ele escolhe um momento no qual ele escreve, pede para escrever, perdão, né? E escreve de fato os 10 mandamentos, né? E entrega e faz uma aliança com o povo de Israel. Isso é muito importante. Essa aliança que é feita com Abraão primeiro e depois no Monte Sinai, nós estudamos isso no santuário, representa o acordo, o contrato do salário que seria pago para o povo de Israel, que seria mostrado na parábola que estamos estudando. Ok? Então, o primeiro grupo, que é chamado na madrugada, assim que o sol aparece, assim que a palavra de Deus ilumina, e deveria iluminar o mundo, né? É o povo de Israel, tá bom? Então, o que Ellen White vai nos dizer? Os judeus foram os primeiros a serem chamados para a vinha do Senhor. Parábolas de Jesus. E por isso eram altivos e cheios de justiça própria. Cuidavam dos seus longos anos de trabalho, os titulavam para receber galardão maior do que os outros. O que ocorreu então? Quem está nos dando, né, confirmando a interpretação é Ellen White, né, inspirada por Deus. É a comentarista escolhida por Deus para explicar os detalhes que Jesus queria deixar para cada um de nós. Os judeus foram os primeiros a serem chamados para a vinha do Senhor, ok? E aí, claro, aqui já entra aquela questão que a gente estudou quando a gente estava estudando João Batista, né? João Batista foi duro com eles e disse: vocês, judeus, acreditam que por serem judeus, filhos de Abraão, vocês terão a vida eterna? Não.
vocês não estão gerando fruto e vocês serão cortados, né? 70 semanas estão cortadas, determinadas sobre o teu povo, falando para Daniel. Então eles abraçaram a bênção, não compartilharam, não cumpriram a missão, tiveram mais de 490 anos, 70 vezes 7, né? Anos de chance, de perdão, para que eles pudessem cumprir a missão, e eles finalmente apedrejaram Estevão pelo seu orgulho, pela sua prepotência, pelo seu legalismo, não viram quem era Jesus, não entenderam que ali estava o Salvador, o Messias, foi aos seus e os seus não receberam. Eles cumpriram parte da missão parcialmente. Foram uma bênção mais para a sua própria família e etnia do que para o mundo, tá bom? Então, um outro texto de Ellen White vai dizer assim: como povo, os judeus deixaram de cumprir o propósito de Deus e a vinha lhes foi tirada. Os privilégios de que abusaram e a obra que negligenciaram foram confiados a outros. Então, aqui entra um pouco do que eu estava comentando, né? O trabalho da vinha não pode esperar e ele vai ser concluído de qualquer maneira, porque Deus é o dono da vinha. Porém, Deus dá chance, misericórdia e tempo de graça para cada um desses grupos. E quando ele vê, após misericórdia, chance, etc., e muita graça, Deus chama outro grupo que vai dar a sequência. E aí entra aquele estudo que nós mostramos, né? Dos ciclos proféticos, onde, através de pares de profetas, Deus chama um remanescente através de uma mensagem de juízo. Para quem não participou desse estudo, e ele está totalmente conectado com este daqui, né? Vocês vão entender de que Deus envia uma mensagem, um primeiro profeta morre, envia uma segunda mensagem, o período profético se cumpre, esse segundo profeta é, vive o cumprimento, e na essência fala a mesma mensagem de juízo, e Deus retira um remanescente que será um novo ciclo de obreiros ou trabalhadores nessa cronologia dos períodos proféticos ou dos trabalhadores da vinha, tá bom? Qual foi a verdade que Deus deu para os judeus? Aquela que é a base da nossa fé, né? O alicerce, o fundamento da nossa fé, inclusive até os nossos dias, mais ainda para eles, e que é para a Igreja Adventista aquela que conecta todas as suas doutrinas e todas as suas verdades de maneira maravilhosa. O mapa, o caminho de volta para Deus, a escola da salvação, a profecia do plano de resgate de por onde Jesus passaria, né? Nós estudamos toda uma série, as verdades do santuário. Infelizmente, os judeus deixaram essas maravilhosas verdades apenas para eles, aceitaram o engano do inimigo para tornar, né, econômico, tratar a graça, baratear a graça. Quando Jesus estava aí, eles vendiam animais, sacrificavam, impediam de pessoas pobres chegarem para receberem o perdão, né, através do derramamento do sangue dos animaizinhos. Eles roubaram de Deus, eles não levaram essas verdades para povos pagãos que sacrificavam crianças, donzelas, né, em lugar de animaizinhos, representando Jesus, o Salvador. Então, quantas falhas esse primeiro grupo teve e Deus se viu na necessidade de chamar um outro grupo. Vejam, durante os primeiros 25 séculos da história humana, não houve nenhuma revelação escrita. Aqueles entre os homens que haviam sido feitos receptáculos das revelações divinas comunicavam estas verbalmente aos seus descendentes, passando assim o seu conhecimento para gerações sucessivas. A revelação escrita data de Moisés, que foi o primeiro compilador dos fatos até então revelados, os quais enfeixou em volume. Esse trabalho prosseguiu por espaço de 1.600 anos. Desde Moisés, o autor do Gênesis, até João, o evangelista, que nos transmitiu por escrito os mais sublimes fatos do Evangelho. Ela comenta ainda: os judeus pereceram como nação porque foram afastados da verdade da Bíblia por seus governantes, príncipes e anciãos.
Se a liderança se afasta dos caminhos de Deus, o povo se corrompe. Eles se perderam, não entenderam as profecias, o povo se corrompeu. Se houvessem escutado as lições de Jesus e investigado as Escrituras por si mesmos, não haveriam perecido. Foram os sábios do Oriente que interpretaram de forma melhor as profecias que estavam aos olhos dos judeus nos próprios textos do livro sagrado, né? Quão triste foi a realidade desse povo. Devemos estudar a verdade por nós mesmos. Não deve confiar-se em nenhum homem para que pense por nós, ok? Então eles confiaram no legalismo, confiaram apenas em Moisés, a lei de Moisés, o Pentateuco, e eles rejeitaram os profetas, mataram, encarceraram, enfim, tanta história que a gente está apenas aqui resumindo, tá bom? Vamos para o próximo grupo. Quando Jesus veio, né, e ele não foi reconhecido como Messias, vocês se lembram que João Batista foi o profeta que fez a conexão entre o Israel antigo e o Israel moderno? Quem surgiu e fez uma transposição de 12 tribos de Israel para 12 apóstolos, né? E ali estaria nascendo a igreja apostólica, né? A igreja cristã. Os obreiros da hora terceira, com o apedrejamento de Estevão, terminaram as 70 semanas, 490 anos, né, de graça dados ao povo de Israel, e eles foram cortados, determinados foram, e ali Saulo, vendo Estevão sendo apedrejado, se converteu alguns dias depois, e ele se tornou um apóstolo, né, e junto com os discípulos levaram o evangelho de Cristo crucificado, é, e levaram isso para os gentios. Entenderam quem eram os gentios, é, levaram essa mensagem também para os judeus, mas os judeus não eram mais o único povo, ok? O interessante é que na hora terceira ocorreu também alguns fatos, né? Jesus foi crucificado na hora terceira. Na essência, é a mensagem dos apóstolos, certo? Jesus, o Messias, foi crucificado para salvar o mundo. E foi na hora terceira, isso está registrado em Atos também, que o Espírito Santo foi derramado quando eles se reuniram em Jerusalém. De maneira que qual foi a mensagem dada aos apóstolos? A vida, morte e ressurreição de Jesus. Eles falaram para os judeus: vocês crucificaram o Messias, o Cordeiro de Deus. O santuário ainda era válido, era a base que sustentava esta mensagem, mas os judeus tinham como foco a mensagem do santuário, mas agora os apóstolos tinham a aplicação viva do santuário. O Cordeiro que tira os pecados do mundo, né? Havia morrido e havia ressuscitado, ok? Então percebam, assimilação da verdade. A verdade anterior não é descartada, ela confirma, é a base para a próxima, que vai ser assimilada. Um grupo chamado, ocorre um peneiramento, né, uma sacudidura, e ali há um avanço no trabalho da vinha, né, que é o campo, a humanidade a ser alcançada pelo Evangelho. Vamos adiante. Qual é o próximo grupo, né? O grupo da hora sexta, não sei se vocês se lembram. O próprio texto passa muito rápido, né? Passa mais rápido. Ele diz: e na hora sexta e na hora nona fez o mesmo, ok? Então, isso não significa que nós não devamos dar conteúdo, né, para esse grupo, mas depois de que os protestantes passaram, depois de que Deus deu oportunidade para os descendentes, né, religiosos, simbolicamente falando agora fugiu o nome aqui, de Lutero, de Calvino, todas essas igrejas que surgiram, né, do momento protestante, Deus chamou um grupo, um movimento milerita com uma mensagem especial. E isso está conectado com a mensagem de e depois de 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Lembram? A gente falando do ciclo profético correspondente entre Daniel, né, que comentou sobre isso, e Ellen White confirmando a interpretação de Daniel 8:14
surgiu o grupo do movimento milerita, que saiu de pessoas da Igreja Batista, Presbiteriana e da Congregação Cristã. Ellen White diz assim, né, de todos os grandes movimentos religiosos desde os dias dos apóstolos, nenhum foi mais livre de imperfeições humanas e dos enganos de Satanás do que o do outono de 1844. Aqui ela está se referindo a quê? A Lutero, Calvino e todos os outros movimentos. Não está dizendo que eles não foram usados por Deus, não é isso. Mas o que ele está dizendo é que houve uma ação especial do Espírito Santo e principalmente um peneiramento, né? Devido a que a interpretação estava equivocada em apenas um detalhe. Quando eles estudaram o santuário, percebam que a verdade anterior é válida e tão sólida que permitiu essa interpretação, eles erraram ao pensar que Jesus voltaria no outono de 1844. E o Espírito Santo mostrou em visão, né, para um dos pioneiros da igreja, desse movimento milerita que foi peneirado, sacudido depois do desapontamento, que em 1844 Jesus estaria iniciando a purificação do santuário, ok? É, e não estaria voltando ao mundo, ok? Então, estamos avançando na cronologia do tempo e depois dos protestantes terem tido tempo, alguns séculos de opção de trabalhar como, como herança dos apóstolos, né? Então Deus viu a necessidade de resgatar as verdades do santuário através do grupo milerita. Esse texto ficou deslocado, eu peço desculpas, né? Porque esse grupo está conectado, né? O, o, o grupo da hora sexta e a nona. Então percebam que agora nós vamos falar dos obreiros da hora nona. Quais são os obreiros da hora nona? Qual grupo está conectado com o movimento milerita? Porque não é em vão que Jesus fala, numa única frase, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo, ou seja, há uma conexão. O grupo é da igreja adventista do sétimo dia. Na sequência, surgiu esta igreja não com as mesmas crenças do grupo milerita, né? Já Deus havia derramado o dom profético sobre Ellen White e ele foi confirmando ao longo dos primeiros anos da existência dessa igreja todas as doutrinas que esse grupo deveria resgatar e levar para o mundo como um resgate da verdade. Quando nós estudamos o santuário, né, nós vimos que os grupos anteriores foram chamados para resgatar verdades do próprio santuário, certo? Então, até parece interessante, né? A gente compreenderia melhor esta parábola com todo o embasamento das nossas séries anteriores, né? Então, e apenas para relembrar, né? Porque para quem é novo e quem está vendo esse diagrama pela primeira vez, né? O santuário tem uma pia, perdão, um altar de sacrifício, uma pia, uma mesa dos pães, um altar de incenso e um candelabro. E, finalmente, no lugar santíssimo, a arca do concerto. Martinho Lutero resgatou a verdade do altar do sacrifício, que o cordeiro, apenas o cordeiro, e pela fé nele, nós somos justificados. Lutero resgatou essa verdade. Depois, John Smith, né? O batismo por aspersão, engano de Satanás, foi resgatado para a sua verdade e trouxe luz sobre o batismo por imersão, aquele que Jesus praticou. Isso, então, foi assim surgiu o grupo dos batistas. John Wycliffe, ele foi o precursor da tradução da Bíblia para diversas línguas, ok? E ali surgiram os grupos, os Lollardos. Calvino resgatou a oração e os presbiterianos, na sequência, são um grupo protestante que acumulou a justificação pela fé, o batismo por imersão, a crença na palavra de Deus, né, acessível para todos e não apenas para o clero, e eles enxergaram a verdadeira essência da oração. Finalmente, na simbologia do lugar santo, Deus chamou John Wesley, que definiu a palavra de Deus, estudo a Bíblia e a oração
como motivo suficiente, né, através do poder do Espírito Santo, a luz do candelabro, perdão, o azeite do candelabro, para que nós sejamos luz, sejamos testemunho. E então, através desse método baseado nesses três pilares, surgiram os metodistas. Finalmente, e aí entra a questão do grupo, perdão, do movimento milerita e depois a herança, né? O remanescente resgatado através do ciclo profético cumprido entre Daniel e Ellen White, né, em 1844, Deus resgatou desse grupo peneirado, né, provado os adventistas do sétimo dia. E Ellen White, ela foi chamada para escrever os primeiros escritos sobre o santuário. Não foi sobre os sábados, não foi sobre a segunda vinda de Cristo, foi sobre o santuário. O tema estrutural que levou a eles a entenderem o que Jesus estava fazendo em 1844. Então, aqui, a lei de Deus, o espírito de profecia, o santuário como base de tudo isso, a reforma de saúde, foram os pilares para que os adventistas pudessem compartilhar com o mundo desde o seu surgimento, ok? Então percebam, aqui a gente já vê uma espécie de trabalhadores intermediários dentro da parábola que nós estamos estudando, né? Se os protestantes e reformadores não tivessem deixado de reformar, eles não teriam se acostumado ao mundo e às tradições e não teriam seguido o rumo que hoje nós vemos nas igrejas protestantes, evangélicas ou pentecostais. É, a adoração a Deus no dia do sol, imortalidade da alma dentro das suas crenças, teoria da prosperidade, etc, etc, né? Então, por isso Deus já nos mostrou na parábola, Deus se vê na necessidade de chamar outros obreiros, tá bom? E dentro do escopo, né, dos adventistas do sétimo dia, quem estão? As três mensagens angelicais: juízo, a queda de Babilônia e não adorar a besta e não receber a sua marca. Essa é a mensagem que nós estudamos em Apocalipse, na nossa série, e que está disponível para todos aqueles que quiserem se aprofundar, tá bom? Mas o que vai ocorrer? Se nós estamos dizendo de que os adventistas são o grupo chamado na hora nona, quem são os obreiros da hora undécima? Aí surge uma pergunta, né? Johan, você está dizendo de que vai haver uma nova igreja que será fundada e chamada por Deus? Não. O que estamos dizendo é que vai haver um último grupo que será chamado e que sairá de dentro, né, das fileiras do adventismo, que está hoje, né, morno, cumprimento profético da mensagem à Laodiceia, a última das sete igrejas, e assim como Ellen White por diversas ocasiões nos disse, né, nós estamos repetindo os mesmos erros dos israelitas. Às vezes nós achamos que somos de genética profética, surgimos de uma mensagem vinda do santuário, as nossas doutrinas são bíblicas, nós somos a igreja remanescente dos últimos dias, e isso nos tornou orgulhosos, nos tornou donos da nossa própria opinião, autossuficientes, e assim como fez no passado, né, quando o próprio Cristo disse, né, ilustrando a ação do povo de Israel como uma figueira, muitos de nós seremos peneirados quando do surgimento, como estudamos no estudo passado, né, da imposição da marca da besta, ali será o peneiramento. Ali muitos sairão das nossas fileiras e muitos entrarão nas nossas fileiras ao entenderem a verdade, né? As verdades das três mensagens angélicas e o engano que está sendo levado ao mundo. Então, nós demos ênfase muito clara, né? Quem quiser buscar no vídeo anterior, esta é a igreja dos últimos dias. Não haverá outra igreja organizada. É necessário que exista organização, ordem.
Nós não podemos agora falar, não, agora eu sou o obreiro da hora undécima, agora eu vou abandonar a igreja e eu quero ser esse último grupo. A gente sabe que Jesus está para voltar e até os cientistas acreditam que estamos nos últimos minutos da história deste mundo, né, que se encaminha para a autodestruição, mas a gente sabe que isso não vai ocorrer. Então, da perspectiva que a gente for olhar, né, o dia está terminando, o tempo de trabalho está terminando e a oportunidade que, inclusive, os ímpios têm é pequena, cronologicamente falando. Então, não é o homem que faz separação dos grupos, é Deus. Deus é que chama, Deus é que peneira, Deus é que sacode, Deus é que envia aprovação, ok? E aí nós conectamos todos os estudos que nós fizemos até aqui para justamente afirmar de que o grupo representado, o grupo especial, o grupo de elite da hora undécima, é um grupo que vai trabalhar muito pouco no tempo, né, comparado com os séculos de trabalho dos israelitas, os séculos dos protestantes, alguns meses dos mileritas, já mais de 170 anos dos adventistas, os 144 mil, né, a igreja triunfante, trabalhará apenas o quê? Uma hora profética. O tempo de graça terminará para os adventistas, porque eles deverão estar preparados quando a imposição da lei dominical, né? Nós fomos construindo essa afirmação em vários estudos, e há muitos textos bíblicos que nos levam, né? Perdão, textos de Ellen White que nos levam a concluir isso. Nós deveríamos estar preparados para sermos esse grupo de elite antes de que de fato coloque a lei dominical como imagem da besta, né? Aliança da besta de Apocalipse 12 e 13. Então, os 144 mil é uma nova igreja? Não é. Os 144 mil vão ter um novo nome? Eles vão criar uma nova igreja renomada, renovada, reformada? Não. Aqui a estrutura organizacional não faz mais sentido, porque se inicia a perseguição. O poder do Espírito Santo faz com que esses 144 mil vençam, né? O pecado, a sua natureza, a dominem pelo poder do Espírito Santo, até que um dia eles sejam transformados de fato, mas eles sem mancha, eles levam com poder e glória. Apocalipse 18 se cumpre, né? Já as três mensagens angélicas foram parcialmente levadas pelos adventistas. Apocalipse 18 vai se cumprir com poder e grande glória, né? Aqui já estamos ilustrando. Então, a mensagem dos 144 mil será a extensão. Não recebam a marca da besta. Sai dela, povo meu. E caiu, caiu Babilônia. Caiu, caiu. E ainda haverá graça para os ímpios, mas não haverá mais graça para o povo de Israel moderno, porque nós temos luz, temos tudo para reconhecermos os tempos, temos esses estudos maravilhosos para entendermos que nós somos um povo especial. E isso nos traz responsabilidade, não nos traz apenas privilégio. Então, como nós estamos mostrando aqui, né? Daniel 2, a pedra que destruía a estátua, né? Mais um vídeo que você pode assistir no nosso canal. Essa pedra, ela é retirada do monte. Esse monte é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o Israel moderno. Não todos da Igreja Adventista se salvam. Apenas uma porção, ela é enviada aos pés da estátua e ela vai esmiuçar toda a ação, legado da Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, e nessa confusão generalizada que está nos nossos dias, né, entre ferro e barro misturado, quando o Estado vai tentar se unir à igreja, né, o Estado é Roma imperial, o ferro, e o barro é um reino aspirante a ser pedra, mas não é pedra, ou seja, é uma igreja apostatada, uma igreja que quer fazer aliança com a política, com o Estado, né? No meio dessa confusão chega o quê? Um grupo de elite para esmiuçar, através do poder do Espírito Santo, toda a ação e legado desses impérios político-religiosos que chegaram até os nossos dias. Então, é maravilhoso entendermos como todas as verdades a respeito do remanescente se conectam. Daniel 2, a pedra, os obreiros da hora undécima, né? O último grupo de elite
dos ciclos proféticos que eu comentei, né? Ah, os 144 mil de Apocalipse, né? Todos convergem para uma mesma descrição, e a gente, na verdade, está fazendo é complementar a descrição desse grupo. O anjo que une sua voz à proclamação da terceira mensagem iluminará toda a terra com sua glória. Percebam que há uma conexão entre o quarto anjo e o terceiro anjo, né? Entre os adventistas do sétimo dia e os 144 mil. Assim se fará uma obra de extensão universal e de poder extraordinário. Milhares da hora undécima verão e reconhecerão a verdade. Essas conversões, a verdade, operar-se-ão com uma rapidez surpreendente para a igreja e unicamente o nome de Deus será glorificado. Esta é a parte do cumprimento de que a pedra que bate na estátua, ela se torna um grande monte, porque pela ação do Espírito Santo, muitos abandonam a Babilônia e se incorporam à igreja que receberá Jesus nas nuvens dos céus. Milhares